Pega a sua Bíblia, abre ela em 2º livro de Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel fica depois de 1 Samuel. Vá. É isso, abre em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. E se você já abriu, deixa no seu colo aqui e olha aqui nos meus olhos e na minha careca brilhante. Isso. Faz silêncio. Isso. Semana passada, nós começamos a estudar uma mensagem sobre valorizar a presença de Deus. Quantos lembram disso? Você lembra disso? A gente falou sobre valorizar. Tá muita conversa ainda. Isso. A gente conversou sobre valorizar a presença de Deus. E a gente estudou o texto de 2 Samuel. E foi muito gostoso a gente entender como a gente pode valorizar mais a presença de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acaba desprezando, mesmo aqueles que já conhecem a Jesus, o acesso que a gente tem à presença de Deus. Por exemplo, tem umas 15 cabeças abaixadas no celular ali. Beleza. Vamos valorizar a presença de Deus. Eu creio que Deus quer te visitar hoje, não se distrai. E a gente começou a conversar sobre como nós podemos viver mais a presença de Deus. Talvez você que é visitante pode estar se perguntando, mas o que é a presença de Deus? Será que isso existe? Será que não é só emoção? Hoje, em nome de Jesus, você vai conhecer a presença de Deus. Essa é uma das intenções dessa mensagem. E uma das outras intenções é lembrar você que já conhece a Jesus, como você pode viver mais cheio da presença de Deus. E por que isso é importante? Porque quando a presença de Deus chega na nossa vida, tudo é transformado. Semana passada eu citei que até a história humana é dividida antes e depois de Cristo. A história humana é dividida antes e depois de Cristo, que dirá a minha e a sua história. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas são transformadas, a gente muda, a gente vive uma vida nova. Eu lembro quando eu tinha 14 anos e eu tive o meu encontro com Deus. Eu estava dentro do meu quarto, eu comecei a ler a Bíblia e parecia que cada palavra da Bíblia tinha sido escrita naquele momento para falar comigo. Tudo que eu passava estava descrito na Bíblia, porque a presença de Deus me visitou. Então, nós devemos continuar valorizando a presença de Deus. Não basta simplesmente ter conhecido ela. Eu conheci ela com 14 anos, mas eu continuei vivenciando ela todos os dias, porque ela transforma a nossa vida. E semana passada a gente viu 3 aspectos que a valorização da presença de Deus pede para nós fazermos. A gente estudou a história de Davi. Quantos lembram a história que a gente conversou semana passada? Deixa eu ver. Eu vou relembrar porque a gente vai ler a continuação da história. Semana passada a gente leu 2 Samuel, do capítulo 6, o versículo 1 até o 15. Dessa semana a gente vai do 16 em diante. Mas o que a gente conversou semana passada, só para refrescar a sua memória? A Bíblia diz que Davi havia se tornado rei do povo de Deus, rei do povo de Israel, e que ele estava começando a liderar de uma maneira especial, porque Saul, o rei que veio antes dele, não valorizava a presença de Deus. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, que era um artefato santo, que representava a presença de Deus no meio do povo, estava esquecida há 42 anos. Então Davi, logo que ele vira rei, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar a arca e trazer para o meio de Jerusalém, querendo dizer, eu quero que Deus esteja no centro da capital do nosso reino, porque eu sei que a presença de Deus deve ser valorizada no nosso país. Então ele vai lá e decide buscar a arca. Só que na primeira tentativa que ele busca a arca, ele vai pegar aquele artefato que representava a presença de Deus e ele pega aquela arca da maneira errada. A Bíblia diz que o certo era colocar 2 varões nas argolas da arca e os levitas deviam carregar a arca nos ombros. Mas a Bíblia diz que
Davi queria valorizar a presença de Deus, mas ao invés de fazer do jeito certo, ele pegou a arca e colocou em uma carroça nova. E uma carroça nova não era algo ruim, era algo bom, é como se fosse um carro novo, mas não era o jeito que Deus pediu. E aí a Bíblia diz que a arca cai da carroça e um dos homens que estavam ali cuidando da arca, Uzá, vai lá e estende a mão para segurar a arca que estava caindo, mas quando ele encosta na arca, ele morre. E por que ele morreu? Porque eles estavam tentando valorizar a presença de Deus do jeito errado. E a primeira coisa que a gente aprendeu é que na presença de Deus nós temos que ser reverentes, ou seja, respeitosos. É por isso que começa o culto. A gente fala para não movimentar, para se focar em Jesus, porque não adianta valorizar a presença de Deus se você não tem respeito por ela. É por isso que a gente fala para você não ficar saindo durante o culto, não ficar mexendo no celular, porque assim como Davi, nós queremos valorizar a presença de Deus. Então a primeira coisa, ele foi reverente. A segunda coisa é que nessa primeira tentativa de trazer a arca ficou na casa de Obed-Edom. Davi desistiu de levar a arca porque ele viu que um irmão morreu e ele desiste, ele deixa a arca ali. E a Bíblia diz que Obed-Edom é abençoado porque a arca da presença de Deus estava ali. E foi a segunda coisa que a gente aprendeu semana passada, que quando a presença de Deus chega, nós somos abençoados. Quem já foi abençoado por Deus? Deixa eu ver. Porque a presença de Deus vem e traz bênção. E a terceira coisa que a gente aprendeu semana passada foi que, além de ser reverente, além de entender que a presença de Deus é uma bênção, eu ainda tenho que dar o meu melhor para Deus. Davi tentou de novo trazer a arca do jeito certo dessa vez, mas ele não simplesmente trouxe do jeito que Deus havia pedido, mas ele fez uma festa. Ele fez sacrifícios para Deus, ele chamou todos os músicos do reino, ele cantou hinos de gratidão. A Bíblia diz que ele dançava com todas as forças perante o Senhor. Ou seja, na presença de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. E foi por isso que a gente encerrou o nosso culto semana passada, dando o nosso melhor. Quem lembra como terminou o culto semana passada? Você lembra? Foi massa, né? Foi muito massa. Se você não viu, procura lá no YouTube depois, valorize a presença de Deus, a parte 1, que vai ser bênção. E hoje a gente vai estudar a parte 2. Ufa, resumi para te lembrar. Você lembrou? Quem tinha esquecido a mensagem de semana passada? Pode ser sincero. Eu sei, meu filho. Você não lembra nem que você almoçou. Eu sei. Por isso que eu repeti tudo. Mas agora a gente vai entrar na mensagem de hoje. Então, a primeira coisa é ser reverente, a segunda coisa é que a presença de Deus é uma bênção, e a terceira coisa é que eu tenho que dar o melhor na presença dele. E a Bíblia diz que depois que Davi fez tudo isso, deu o melhor na presença de Deus, trouxe a arca para Jerusalém, aconteceu algo muito especial que vão dar as últimas 2 lições de como eu e você podemos aprender a valorizar melhor a presença de Deus. Está do versículo 16 em diante. A Bíblia diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Guarda a Mical, ela é uma personagem importante nessa história. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu uma rosca e um bolo de tâmaras, olha só que lanchinho gostoso, e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo serei honrado por essas escravas que você mencionou.
Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Olha só que interessante, olha aqui para mim. Depois de todo o esforço de trazer a arca para Jerusalém, lembra, ele tentou uma vez, o amigo dele morreu. Aí ele aprendeu sobre reverência. Aí ele deixou a arca no lugar, ela abençoou a casa do irmão. Ele falou, pô, você está abençoando lá, vai abençoar o reino inteiro, vamos pegar de novo. Aí ele vai e dá o melhor para Deus. E depois que ele consegue dar o melhor para Deus e trazer a arca do jeito certo, para o lugar certo, a Bíblia diz que ele ficou tão feliz que ele deu comida para todo mundo. Coisa linda, né? Quem gosta de comer? Se pudesse comer aqui no templo, se não fosse falta de reverência, eu ia dar um Big Mac para todo mundo agora. E depois ia chorar porque eu ia estar falido. Mas enfim, ele foi lá e deu comida para todo mundo. De tanta alegria. Ele estava feliz que ele valorizou a presença de Deus. O povo valorizou. O povo teve uma experiência com Deus quando a arca chegou no meio deles. Não é que a arca era algo que vivo, mas representava a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele está lá dançando, pulando na presença de Deus, estava cantando Deus da minha vida. Ele começa a andar, e a Bíblia diz que a esposa dele, Mical, estou falando certo, amor? Eu sempre falo o nome dela errado. Mical olha Davi da janela e despreza Davi em seu coração. Ela achou que Davi estava sendo vulgar demais. A gente leu isso no texto. Por que ela pensou isso? Porque o rei, ele tinha toda a pompa, tinha todos os servos, ele tinha aquela autoridade forte. E Mical, aí eu falei que eu ia falar errado. Mical olhou Davi e desprezou ele, falando, um rei não devia se comportar desse jeito, ficar dançando no meio do povo, onde já se viu? E a Bíblia diz que ela despreza Davi em seu coração. E aí, Davi está lá com o povo, distribuiu comida, abençoou todo mundo, falou que Deus abençoe vocês, foi muito massa, é nós, conseguimos trazer a arca direito, tal, é isso aí. Quando ele estava voltando para casa, e a Bíblia diz que ele estava indo abençoar a sua família. Davi estava feliz, sim ou não? Sim ou não? Davi estava feliz. Ele estava muito feliz, cheio da presença de Deus. E aí a Bíblia diz que ele vai abençoar a família dele. E quando ele chega para abençoar a família dele, está lá a esposa dele com cara de tacho. Eu não sei se você já teve essa experiência de sair de um retiro avivado, aí você entra no carro, seu pai briga com você. Já viveu isso? Você sai do culto do poder, entra no carro, filho, o seu pai fala, que demora, hein? Parece que tudo que você estava no céu, você foi para o fundo do poço. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Ele viveu algo precioso da presença de Deus, e quando ele chega em casa para levar a presença de Deus para a casa dele, está lá a esposa dele reclamando porque ele estava dançando. Achou que ele não estava se vestindo direito, achou que ele estava se comportando mal. O que isso demonstra? É que Mical não estava sensível à presença de Deus. E esse é o primeiro ensinamento que o restante desse texto nos traz. O primeiro foi ser reverente, o segundo é que a presença de Deus traz bênção, o terceiro que nós devemos dar o melhor para Deus, e o quarto, que é o primeiro de hoje, é que nós devemos ser sensíveis à presença de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, seja sensível à presença de Deus. Olha só que interessante, tá? Olha aqui para mim. Estava acontecendo todas essas coisas que eu descrevi. Estava tudo lindo, o povo estava feliz. Gente, para vocês terem noção, o povo estava feliz com um político. Olha só que loucura. Só Jesus para fazer isso. Estava todo mundo feliz com o rei. Estava todo mundo adorando a Deus, o país inteiro. E aí ele chega em casa para abençoar a família dele, para abençoar Mical. E ela reclama do jeito que ele estava dançando. Ela foi insensível à presença de Deus. Mas aí
chega aquele momento que quando você está lendo a Bíblia, você fala, nossa, que pessoa nada a ver, se eu estivesse no lugar dela, eu não teria feito isso. Você já leu a Bíblia assim? Você vê lá o povo de Israel no deserto e fala, meu Deus, como eles fazem isso? Só que você vai estudar a Bíblia, você começa a perceber que não é simplesmente que Mical era mau caráter, que ela era uma pessoa ruim, e nada disso, ela era uma pessoa como eu e você. Conforme você vai estudando a história dela não está nesse texto. Mas os textos de 1º e 2º Samuel, e também de 1ª Crônicas, contam um pouquinho de quem era Mical. E a gente vai entender um pouquinho quem era ela, para a gente entender por que ela foi insensível à presença de Deus, e como eu e você não vamos repetir o que ela tinha vivido e o que ela estava fazendo. Amém? Então a primeira coisa aparece nesse texto. A Bíblia diz que Mical era filha de quem? Saul. Saul foi o rei antes de Davi que não valorizava a presença de Deus, tanto que a arca ficou 42 anos esquecida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre Mical, que por mais que ela estava casada com Davi, ela vinha de uma casa que não valorizava a presença de Deus. Isso já torna a gente mais insensível. Se você está numa casa onde ninguém ora, onde ninguém busca Deus, onde não houve louvor, onde não há arrependimento, onde não há perdão, onde não há alegria, onde não há amor, quando você chegar na presença de Deus, você não vai conseguir sentir nada disso, porque você não vive isso em casa. Então essa é uma coisa já que fez ela se tornar insensível. Outra coisa foram as circunstâncias da vida dela. O casamento dela com Davi não foi um simples casamento, eles se amaram e viveram felizes para sempre, ele, 2 filhos e um cachorro. Não foi assim. A Bíblia diz que Davi havia recebido palavra de Deus para se tornar rei, mas Saul ainda era o rei. E a Bíblia diz que Saul e Davi viviam lutando um com o outro. Davi mais se defendia, Saul atacava Davi, porque Saul sabia que Deus havia escolhido Davi, então ele queria matar Davi. E no meio disso, um dia Saul descobre que Mical amava Davi, ela estava chonada, ela tinha um crush em Davi. Pensa, o cara tocava louvor, era guerreiro, era forte, imagina só, Jesus, vou parar de falar. O cara era top, ela se apaixonou. E Saul percebe, minha filha está apaixonada por esse cara, eu acho que eu vou armar uma pegadinha aqui com ele, vou usar a minha filha, o amor da minha filha, para fazer Davi se apaixonar por ela e tentar no fim das contas matar Davi. E aí ele faz uma armadilha para Davi, ele fala, olha, você vai poder casar com a minha filha se você for no território dos filisteus, que era o inimigo de Israel, são inimigos até hoje, mas isso é papo para outra história. E ele disse, olha, você quer casar com a minha filha? Você tem que ir lá na Filisteia. É assim que fala? Acho que é Filístia. Filístia, é isso aí. Ele foi lá e ele disse, olha, você tem que ir para lá e matar 100 filisteus. Se você matar 100 filisteus, eu vou deixar você casar com a minha filha. E ele falou, eu vou usar o amor da minha filha por Davi. Davi vai tentar matar 100 pessoas e vai morrer. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi lá e fez o quê? Matou os 100. E aí voltou e falou, agora deixa eu casar com a tua filha. E aí eles casam. Mas olha só como o casamento começa conturbado, com uma tentativa política de matar Davi. Aí depois a Bíblia diz que Saul tenta de novo matar Davi. Só que dessa vez, quem livrou Davi foi Mical. Você imagina só, você está casado, em nome de Jesus, quem quer casar aí, Deus abençoe. Beleza. Imagina você estar casado e você tem que defender o seu cônjuge do seu pai. Isso acontece na vida real aqui também, né? Enfim. Não na vida de vocês ainda, e não vai acontecer em nome de Jesus também. Mas
A gente brinca com esse negócio de sogro e sogra, o sogro queria matar Davi mesmo. E Mical vai lá e salva Davi. Olha o tipo do casamento que ela estava. Depois, Saul de novo começa a perseguir Davi. E numa dessas vezes, Davi foge. E aí Saul decide pegar Mical, que estava casada com Davi, e falar: você não está mais casada com Davi, não. Agora você vai casar com esse rapaz aqui, Paltiel. Nome bonito. E aí ela, estando casada com Davi, é obrigada pelo pai, que queria matar o homem que ela amava, a casar com outro cara. E ela teve que casar. E aí ela passa um longo tempo com esse cara e se coloca no lugar dela. Ele não entendeu. Bom, agora eu tenho um novo marido, vou esquecer Davi, vou viver aqui com ele, vou criar amor por ele, etc. Depois que ela consegue criar um vínculo forte com Paltiel, Davi volta e consegue chegar até ela e falar: eu quero minha mulher de volta. E aí a Bíblia diz que quando Mical vai até Davi, o segundo marido dela vem chorando atrás dela. Olha essa situação, imagina como estava o coração de Mical. Conseguiu imaginar? Ela tinha casado por uma aliança política, ela foi manipulada pelo próprio pai, ela teve que livrar o marido do próprio pai, ela teve que abandonar o marido por causa do pai, casar com outro cara, e quando ela estava com esse outro cara, ela foi obrigada a voltar com o Davi. Será que ela precisava de terapia? E aí, a Bíblia diz que Mical vai para a casa de Davi, e Davi se torna rei. E além disso, o pai dela e os irmãos dela morreram. Então, depois de tudo isso que eu falei, o pai dela ainda morreu, por mais que fosse uma pessoa não grata na vida dela, ele morreu, ela amava o pai dele, e os irmãos morreram, e morreu os 4 no mesmo dia. O pai e os 3 filhos. Ou seja, imagina como estavam as emoções de Mical. Devia estar uma bagunça o coração dela. Uma bagunça. E aí, chega Davi feliz na janela, dançando. Agora você consegue entender por que ela despreza ele? Ela estava cheia de amargura, ela estava cheia de dor, ela tinha vivido casamentos difíceis, ela viu o seu pai e os seus irmãos morrerem no mesmo dia, ela sabia que o seu pai havia sido rejeitado por Deus por causa da conduta dele, ela estava muito magoada. E essas feridas não tratadas fez com que ela se tornasse uma pessoa insensível à presença de Deus. E o que isso ensina para mim e para você? Se nós queremos viver a presença de Deus, se nós queremos valorizar a presença de Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo tratar as nossas feridas, tratar as nossas dificuldades, tratar os nossos traumas, porque senão nós não vamos conseguir viver na presença de Deus. Vai vir Davi dançando do nosso lado, com a presença física de Deus, e nós, ao invés de glorificarmos a Deus, vamos ficar olhando para a roupa do Davi e como ele está dançando. E quantos adolescentes eu atendo aqui que têm feridas não tratadas? E aí vem conversar comigo e fala: pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus. Talvez seja porque tem feridas da sua vida que não foram tratadas. Talvez um abuso que você não soube lidar ainda. Que você não conseguiu perdoar quem te abusou. Porque como que é o tratamento de Deus? O ser humano acha que o melhor tratamento é: se o meu inimigo está me atacando, eu vou matar e acabar com ele. Isso vai me trazer paz, a vingança, sair por cima, beijinho no ombro para o recalque passa longe. Essa é a nossa ideia. Mas a ideia de Deus não é essa.
É se alguém lhe der um tapa, ofereça o outro lado. Se o seu inimigo te odeia, você ora e ama ele. Se alguém te pediu alguma coisa emprestado, você vai lá e empresta sem reclamar. Se alguém pediu para andar com você e andar 1 milha, você anda 2. O tratamento de Deus é diferente do mundo. Envolve amar o inimigo. Envolve perdoar quem me machucou. Envolve perdoar quem falou mal de mim. Envolve resolver os problemas que eu tenho com Deus e com as outras pessoas. Tanto que Jesus diz que antes de nós chegarmos à casa de Deus e cultuarmos a Deus, nós devemos resolver os nossos problemas. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que não dá para viver na presença de Deus cheio de coisa mal resolvida. É óbvio que sua vida nunca vai estar perfeita, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de feridas grandes. Eu não estou falando de um dia que foi meio difícil, tal. Hoje o dia foi meio difícil, eu fui para o culto, eu devia ter resolvido isso. Não, não é isso. Estou falando de machucados como os de Mical. Não tem como viver a presença de Deus machucado desse jeito. Jesus quer te tratar. Amém? Hoje Jesus quer entrar nas suas feridas. Ele quer tocar. Nos evangelhos a gente vê que Jesus ele curava as pessoas fisicamente, mas ele também curava as feridas emocionais delas, que faziam com que elas pecassem. Porque quem é ferido, fere. Quem é machucado, machuca. Então, Jesus trata as nossas emoções para que a gente não peque também. Mical foi ferida e ela começou a ferir Davi. Talvez você foi ferido e está ferindo as pessoas ao seu redor. Hoje Jesus está falando, chega, eu quero te curar. Mas olha o que o outro fez comigo, chega. Jesus quer te curar. Mas olha o que ele falou de mim, chega. Jesus quer te curar. Quantos querem a presença de Deus? Deixa eu ver. Deixa Jesus tocar as suas feridas. Deixa Jesus tocar as suas feridas. Ele vai curar e você vai conseguir viver a presença de Deus que nós falamos. Não dá para viver a presença de Deus no meio da bagunça espiritual e emocional. Não dá. E eu falei aqui de emoções, mas também tem pecados. Pecado não tratado, não transformado, não tem como sentir a presença de Deus. Não adianta viver uma vida na igreja e viver outra lá fora. E aí querer chegar aqui e viver a presença de Deus. Não dá. Não dá. Não dá para ser crente só na igreja. Você não vai viver Deus. Deus tem que te transformar todo dia. E aí sexta-feira é a cereja do bolo. Sexta-feira é o dia só de celebrar o que Deus fez na minha semana. Tem que deixar Deus tocar. Foi interessante um dia desses. Eu estava no parque, para variar. Um dia eu vou comprar esse parque. E aí eu estava no parque e eu estava lá fazendo meus exercícios. E eu estava lá fazendo agachamento. Coisa linda. Estava lá fazendo meus exercícios. E aí eu cheguei, eu acho que ela estava antes de mim. Tinha uma mulher no local onde eu faço os exercícios. Falei, o parque é público, né? Vamos lá. Comecei a fazer meus exercícios, eu comecei a ver que aquela mulher estava gritando no telefone. E sabe quando você fica curioso para saber o que as pessoas estão falando? Eu comecei a ficar curioso, mas não era tipo assim de fuxiqueira, ela estava berrando com o que parece o ex-marido dela. E gritando, você esqueceu minha filha, e não sei o quê, e parará, e gritando, e gritando. Eu, meu Deus, eu vim aqui para ter paz, para ver as capivaras, e ter essa louca aí. E aí foi interessante, naquele momento Deus não me tocou para ir orar com ela, eu só continuei lá fazendo meus exercícios, os meus belos músculos, e aí,
Coisa linda. E aí, beleza, eu peguei minha bicicleta, estava voltando para casa. Quando eu voltei, eu vi que ela estava sentada num banco, no celular, digitando loucamente. Eu falei, gente, o que essa mulher está falando? Deus abençoe, amo vocês, grupo. Dando mensagem de bom dia, aquele da sua tia no grupo, sabe? Óbvio que não, ela devia estar matando alguém com as suas palavras. Eu ficar imaginando, imagina se essa mulher decide entrar no Instagram e ela vê alguém falando uma coisa que ela não concorda. Imagina o comentário daquela mulher. É isso que a ferida não tratada faz. A gente se machuca e machuca os outros. Deixa eu te contar uma coisa. O seu iPhone é de Deus ou não é? O seu Android é de Deus ou não é? É, mais ou menos, pastor. Depende do horário do dia. De madrugada o bicho pega. É. Deixa Deus te curar em nome de Jesus. Deixa Deus curar o seu dedo ansioso. Deixa Deus curar a sua língua, que fica falando mal dos outros dentro da igreja. É interessante quando eu vejo comentários mal direcionados no Instagram e nas coisas. Eu aprendi algo muito legal que o pastor Michel me ensinou. Ele falou, não responde. A pessoa está machucada. Pessoas machucadas machucam os outros. E hoje Jesus quer acabar com esse ciclo na sua vida para você viver a presença de Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Isso aqui é um culto, não é um velório. Bom, quinta e última coisa. A quarta é deixar Deus tratar as nossas feridas. A quinta vem depois desse rolo que aconteceu com Mical. E só um pouquinho antes da quinta, olha só que interessante que o versículo 23, interessante não, que triste, é a última citação da vida de Mical na Bíblia. No versículo 23, a Bíblia diz assim, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Que vida triste, por causa de ferida não tratada. Em nome de Jesus, sua vida não vai ser assim. A continuação não está nesse texto que a gente leu, está em 1 Crônicas 16, não precisa abrir. Mas 1 Crônicas 16 também fala sobre essa história. Só que ela traz um aspecto diferente dessa história. 1 Crônicas foi escrito depois do livro de Samuel. E ele começa a trazer outro ponto de vista sobre essa história de Davi trazendo a arca, tudo o que aconteceu, a história com Mical. Mas é interessante que Mical, enfim, a história com Mical. E aí, eu acho interessante o jeito que termina em 1 Crônicas. Eu acho mais bonito até do que esse, porque essa história termina meio bad, né? Falando que ela não teve filho, que a vida dela foi triste, bababá. Mas 1 Crônicas 16 conta toda essa história e termina com um hino de gratidão de Davi. Como assim? Apesar dessas dificuldades que ele teve em casa, ele fez algo que ninguém tinha feito em Israel ainda. Ele trouxe a presença de Deus para todo o povo ter acesso a ela. Foi um dia de festa. E aí a Bíblia diz que então ele separa a família de Asaf, que eram músicos, e fala, olha, a partir de hoje, nos nossos cultos, nós vamos começar a adorar a Deus com salmos e hinos de gratidão. Os livros de salmos que você lê na Bíblia iniciam com Davi falando, olha, a partir de agora, toda vez que Deus nos visitar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar de alegria porque Ele nos visitou. E a quinta e última coisa sobre a valorização da presença de Deus é que quando Deus me visita, eu preciso louvar a Deus. Repete assim comigo, eu vou louvar ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero encerrar com isso porque é lindo. Mesmo com Davi passando todas essas dificuldades, inclusive com a esposa, com o sogro, etc., ele foi um homem
um dos que mais escreveram salmos ali na Bíblia. E os salmos de Davi são maravilhosos. Quem conhece o Salmo 23? Fala o primeiro versículo dele. Ele que escreveu. Esse e vários outros. Davi entendeu que a valorização da presença de Deus acontece quando eu louvo ao Senhor com as minhas palavras e com a minha voz, com o meu cântico. Mas eu canto mal, pastor. A Bíblia não fala se Davi era afinado ou não. O louvor tem que brotar. E olha só o que 1 Crônicas 16 diz. Acompanha aí no telão. 1 Crônicas 16, 7 a 15. A Bíblia diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Isso é o começo do salmo. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, as suas ordenanças estão em toda a terra, ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações. Muito bonito esse texto. O texto continua até o versículo 36, mas era muito texto para ler, eu li essa partezinha. Mas a Bíblia diz que Davi, no meio daquilo tudo, ele instituiu algo novo no culto, a música. Quem gosta de ouvir música? É bom, né? Por que nós cantamos na presença de Deus? Davi aqui está ensinando. Esse salmo que eu li, na verdade é a junção de vários salmos. É a junção do Salmo 105, do Salmo 106 e do Salmo 96. Ele já fazia medley, Salomão. Já juntava as músicas. Você acha que isso é coisa nova? Davi começou lá atrás. E é interessante que esses salmos juntados, um medley, tinham um curso que eles seguiam. Eles começavam adorando a Deus, porque a Arca da Aliança tinha vindo para o meio do povo. Mas depois disso, ele começa a agradecer a Deus por tudo que Deus havia feito no passado. Olha aqui para mim. Ele começa agradecendo a Deus pelo que Deus estava fazendo ali, quando ele conseguiu trazer a arca. Mas depois do versículo 15, que foi até onde a gente leu, você pode ler depois em casa, 1 Crônicas 16, 7 em diante. A Bíblia diz que ele começa a agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito lá atrás com Abraão. Ele começa a agradecer, Deus, obrigado porque o Senhor escolheu Abraão, Isaac, Jacó e deu uma promessa para eles, que eles seriam uma nação, que eles encontrariam a terra prometida. Obrigado que no deserto o Senhor cuidou de nós. Obrigado, ele começa a agradecer todas as vezes que Deus já havia ajudado ele, além daquele dia. E o que isso mostra do coração de Davi, que era um homem que valorizava a presença de Deus? Mostra que ele entendia que o mesmo Deus que havia ajudado os antepassados dele, era o Deus que estava atuando na vida dele, e era o Deus que ia atuar na vida dos filhos dele até o fim dos tempos. E o que é bonito disso do louvor ao Senhor? Porque a valorização da presença de Deus passa por cantar. Porque Jesus disse, da boca fala o que está cheio o nosso coração. Da boca sai o que está cheio o nosso coração. A gente fala aquilo que a gente está pensando. A gente fala aquilo que a gente medita. A gente fala aquilo que a gente acredita. A gente fala aquilo que a gente aprende. A gente canta aquilo que a gente vive.
aquilo que a gente se identifica. As músicas que você escuta, você se identifica com elas. Seja com o ritmo, seja com a letra, seja com a dancinha do TikTok. Você se identifica. Essas expressões de adoração mostram o que estão dentro do nosso coração. E a gente vê que dentro do coração de Davi estava cheio de louvor, de saber que Deus era o mesmo ontem, era o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre. O Deus que ajudou Moisés a passar pelo Mar Vermelho foi o mesmo Deus que cuidou de Davi quando ele levou a arca, foi o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e é o mesmo Deus que está aqui. Amém! Isso é bênção. Ou seja, Davi trouxe à memória aquilo que trazia esperança, que Deus está com a gente em todo o tempo. E Davi tinha problema, sim ou não? Ele tinha muito problema. Era o sogro querendo matar ele. Era a mulher achando que ele dançava errado. Era os filhos depois se matando. Era os filisteus querendo a cabeça dele. Ele era cheio de problema. E quando não tinha problema ao redor dele, ele ia lá e causava os problemas com a Batseba. Ele estava cheio de problema. Mas isso nunca foi impeditivo para ele adorar a Deus. Tanto que quando ele peca com Batseba, você que conhece a história, ele adulterou, ele foi e fez sexo com a mulher de outro cara e depois matou o cara para ninguém descobrir. Olha só, até os homens de Deus e as mulheres de Deus perdem a cabeça às vezes. Mas mesmo quando ele cometeu o pior pecado da vida dele, ele vai lá e escreve o Salmo 51, que é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Ele começa a pedir perdão para Deus. Ele fala: Deus, cria em mim um coração puro, perdoa os meus pecados, devolve a alegria da salvação. Davi louvava a Deus em todo o tempo. E o que ele está ensinando, e é com isso que eu quero encerrar sobre valorização da presença de Deus, é que não importa o tempo que você está vivendo, se você quer viver a presença de Deus, você tem que encher a sua boca de louvor. Você tem que encher os seus ouvidos de louvor. Você tem que soltar palavras de louvor a Deus. Porque Jesus habita em meio aos louvores. Porque é a gente dizendo com tudo que nós temos e somos que nós queremos Ele. Olha aqui para mim. Você já parou para pensar que a música e a dança é a melhor maneira de você dar tudo para Deus? Você pode saber a Bíblia inteira, você pode saber versículo de cor, você pode pregar, você pode ter 1000 dons. Não tem um jeito melhor de viver a presença de Deus do que com a música e dançando. Porque os seus pensamentos adoram a Deus, você tem que pensar na letra. A sua boca adora a Deus, o seu corpo adora a Deus, as suas habilidades, se você toca um instrumento, adora a Deus, as suas habilidades, se você sabe bater palma, adora a Deus. Pode aplaudir Jesus. Ei. A música é a melhor maneira de adorar a Deus. Óbvio, depois da obediência. Primeiro nós temos que obedecer a Deus. Ó, até chegou o arpista aí, ó. Coisa linda. Nós temos que adorar a Deus. O que está saindo da tua boca? Se a gente mostrasse no telão o que sai da tua boca, só resmunga, só reclama, só julga os outros. Jesus quer colocar louvor nos seus lábios. Porque quando a gente louva a Deus, a presença de Deus vem e Ele transforma a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. E eu vou encerrar com uma história muito interessante. Teve um menino uma vez que eu estava pregando aqui no culto e eu estava pregando o texto de João 8 que diz que a verdade liberta. E na hora do apelo, aquele menino ficou endemoniado aqui na frente.
Ai, nem sei se esse negócio existe, é tudo psicológico. A próxima vez que tiver endemoniado, eu vou te trancar com ele numa sala e depois você me conta se é psicológico. Beleza? O menino ficou endemoniado aqui. E aí nós levamos ele para uma sala, para ele não ser exposto. Nós oramos, ele foi liberto. E aí a gente começou a perguntar, cara, como que isso aconteceu? Que brecha você deu na sua vida? E aquele menino começou a falar e não tinha nada aparentemente que tinha permitido aquele espírito mau entrar dentro dele. A única coisa que ele tinha falado é que quando ele se irava com a mãe dele, quem já se irou com a mãe? Deixa eu ver. Cuidado, hein, jovem. Ouve essa história. Quando ele se irava muito, mas ele perdia a razão, ele botava uma música, um rock pesadão, e ficava cantando aquele rock enquanto ele estava virado. Ele estava pecando, ele estava com raiva das pessoas. Ele queria machucar as pessoas, então ele se isolava e cantava aquilo. E a música falava, eu me sinto como um monstro, um lado oculto que ninguém pode ver, mas eu não consigo controlar. Aquele menino começa a cantar aquilo e eu entendi. Ele estava usando tudo que ele é para dizer que um monstro morava dentro dele. Eu falei, cara, você tem que parar de ouvir essas músicas aí. Ai meu Deus, será que eu tô com um demônio por causa daquele funk? Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando que todo mundo que não ouve só louvor é endemoniado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que dependendo do que a gente canta, se tem a ver com a palavra de Deus ou não, isso faz diferença na nossa vida espiritual. Hoje esse menino está na school, ele é uma bênção, ele prega a palavra e ele conta o testemunho dele, que ele foi liberto e pessoas são salvas. Você pode aplaudir Jesus? Nós vamos encerrar este culto louvando a Deus com todas as nossas forças, porque nós valorizamos a Deus, nós valorizamos a presença dEle no nosso meio, nós queremos que Ele trate as nossas feridas. Hoje tem gente que vai sair daqui curada, porque quando a presença de Deus vem, tudo viverá, tudo será transformado. Aonde o rio de Deus passar, tudo viverá. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, não se distrai. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez. E aqui fica a dica. Olha as 5 coisas que nós aprendemos. Seja respeitoso com a presença de Deus. Não vá embora antes do culto acabar. Não conversa na hora do culto. A presença de Deus traz bênção. Dê o seu melhor. Deixa Deus tratar as suas feridas. E o louvor de Deus vai sair dos nossos lábios. E as nossas vidas serão transformadas. E a vida das pessoas ao nosso redor serão transformadas. Nós precisamos viver isso. Por isso eu quero pedir, feche os seus olhos agora. Agora está na hora de sondar o coração. Eu não sei o que te tocou dessa mensagem. Talvez você veio aqui hoje e está cheio de feridas, cheio de pecados. E hoje você entendeu por que você não sente a presença de Deus. Se você é uma dessas pessoas, comece a pedir perdão para Deus. Nós vamos adorar a Deus com os nossos lábios e com as nossas músicas. Mas não comece a cantar antes de resolver a sua vida, porque a presença de Deus não vem com vida mal resolvida. Você só vai começar a cantar quando você sentir que o Espírito Santo te tocou. E sentir não significa uma presença física. Talvez você sinta Deus te tocando fisicamente, mas quando você entender que Deus te perdoou, quando você sentir que você se arrependeu de verdade, aí sim você vai começar a cantar. Ore ao Senhor, e conforme você fizer isso, comece a entoar louvores com a sua boca. Ah, Espírito Santo,
Cura o teu povo enquanto eles te adoram. Cura o seu povo, Deus. Nos cura, Jesus. Nos cura dos nossos pecados, Deus. Nos cura, Pai. Nos cura da ansiedade fora do ponto. Nos cura das feridas maltratadas. Nos cura dos abusos, as tentativas de suicídio, a sexualidade desviada. Cura esta noite, Deus. Nós somos teus, Jesus. Eu quero orar por você que essa noite percebeu que precisa da cura de Deus na sua alma. Se você está precisando ser curado como Mical precisava, ergue a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Se você precisa de cura, tem coisa mal resolvida, nós vamos adorar a Deus. E em nome de Jesus você vai sair daqui transformado, liberto. Se tem alguém com a mão erguida perto de você, estende a mão em direção dessa pessoa. E nós vamos orar pedindo cura e transformação de Deus. Pode orar. Abre a sua boca. Pede cura, pede transformação de Deus. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Não tenha vergonha de orar em voz alta. Pede cura, cura do Espírito. Ah, Senhor, eu venho pedir por aqueles que levantaram as suas mãos. Eu sou um deles, Deus, eu preciso de cura. Os meus irmãos precisam de cura, Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E a sua palavra promete que quando nós te honramos, o Senhor nos visita. Deus, esse não é o culto do pastor Tarek. Não é o culto da primeira igreja batista, é um culto a Jesus. Este lugar é seu. Nós não queremos aparecer mais do que o Senhor. Nos perdoa quando nós quisemos fazer isso. Nos perdoa quando nós fomos orgulhosos. Deus, nós somos pó. E como pó, nós pedimos que o Senhor venha neste lugar e caminhe. E agora comece a encostar em pessoas que precisam ser curadas. Encosta, Deus. Coloca a sua mão de cura. Seja fisicamente ou seja simplesmente com o entendimento de que hoje eu vou mudar de vida. Eu vou viver uma vida nova. Talvez pessoas em casa, pessoas que vão ouvir esse culto depois, que o Senhor visite com o seu rio de cura, Pai. E que haja lábios de louvor no lugar onde eram há lábios de amargura. Que no lugar de lábios de amargura venha lábios doces. Que no lugar de palavras duras venham palavras de amor. Tem pessoas aqui que ouviram palavras duras e foram machucadas. Hoje o Senhor está dizendo com o seu lábio doce: eu te amo, eu cuido de você. Você é meu filho, você é uma nova pessoa. Os seus pecados não te definem. Eu vim para te limpar, para te trazer vida nova. Deus, que pessoas possam receber essa palavra hoje e serem novas pessoas, em nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma oração e nós vamos encerrar com isso. Eu vou descer aqui como eu sempre desço. E eu quero orar com você que está aqui pela primeira vez. E você nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito. Você nunca tinha visto tanto adolescente crente na tua vida. E parece que enquanto eu falava, Deus começou a falar com você. Não vai embora, não vai embora. Deus quer falar com você. Tem pessoas aqui hoje que precisam entregar a vida para Jesus de uma vez por todas. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho certeza que para você ter topado vir numa igreja é porque as coisas não andam bem. Porque nós só lembramos de Deus quando a gente está na bad. O teu amigo te chamou e você falou: eu vou ver.
Quem sabe Deus exista mesmo. Quem sabe Ele não vai mudar a bagunça que está na minha casa. Quem sabe Ele não vai mudar a bagunça que está na minha vida. Hoje Deus está te dizendo: eu te trouxe aqui para arrumar a tua vida. Isso que você está vivendo não é vida. Eu estou vendo você indo para a festa, mas depois vindo para casa chorar. Eu vejo como você se olha no espelho. Eu vejo como você fica quando seus pais brigam. E eu quero te dar uma vida nova. Seja mudando as coisas que precisam ser transformadas, ou seja mudando você. No meio da bagunça, a tua vida não vai mais estar uma bagunça, porque Jesus vai habitar nela. E se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou orar com você. Eu só vou te explicar o que é isso. Como eu disse quando a gente tomou a ceia, os nossos pecados nos afastaram de Deus. Deus é tudo que há de bom, e quando eu viro as costas sobra a morte, tudo que há de mal. Quando eu abandono as leis daquele que criou o mundo, Ele sabe como as coisas devem funcionar. Não é que Ele é um ditador que quer um monte de robô. Não, Ele sabe o que é melhor. Se Ele diz ame, é porque você deve amar. Se Ele diz pare de fazer tal coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para você. E quando nós não obedecemos, nós pecamos, e o pecado nos afasta de Deus. Mas eu te trouxe uma boa notícia: Jesus morreu por esses pecados. Ele sofreu a condenação que eu e você merecíamos, e Ele ressuscitou para trazer vida no meio da morte. Ele veio para te tirar do inferno eterno, porque o inferno nada mais é do que um lugar onde aqueles que não quiseram Deus estão. O inferno é o inferno porque Deus não está lá, e o céu é o céu porque Deus está lá, porque lá habita a luz, a presença, o amor, a graça, a alegria que faz a gente cantar. E hoje Jesus quer te tirar do inferno eterno, mas também do inferno na terra. Tem gente que está vivendo o inferno dentro da própria cabeça. Jesus hoje quer te transformar. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, porque eu já tomei essa decisão. As pessoas que estão do seu lado já tomaram essa decisão. Se você quer entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele te transformar, eu quero pedir para você levantar sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quanta gente, se você entendeu hoje que precisa mudar de vida, aleluia, quanta gente. Eu vou te pedir mais um passo de fé, já tem gente que deu ele. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Traz o seu amigo junto, venha. Hoje é dia de mudança de vida. Se você não mudar de vida na igreja, você não vai mudar de vida lá fora. Venha, se você veio ver o culto do seu filho e Deus te tocou, você é pai, venha. Venha, hoje Jesus quer mudar a sua vida. Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte: você que veio aqui na frente, presta atenção no que eu vou dizer. Essas palavras não são mágicas. Tua vida não vai mudar assim. Não é o seu entorno que vai mudar. Talvez você chegue em casa, seu pai vai brigar com você. Talvez você vá para o Uber e vai dar ruim. Talvez você vai sair daqui e vai ser assaltado. Ô pastor, só está rogando praga. Não. Tomara que nada disso aconteça. O que eu estou te dizendo é: não é ao seu redor que Deus quer mudar. Deus quer mudar você. Seja sendo assaltado ou ganhando uma bênção. Seja bem com os pais ou mal com os pais. Seja bem na escola ou mal na escola. É isso que diz aquele texto que você já deve ter visto na frase de um caminhão: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver qualquer tempo, tempo bom, tempo ruim, porque Deus está comigo. E hoje a gente vai orar para Deus entrar na sua vida,
para independente do que você está passando, Deus habitar dentro de você. E depois que eu orar, você está vendo aquele QR Code ali, ó? E tem o pessoal de colete azul e colete preto que está aqui. Vou pedir para todos virem. Eles vão estar com esse QR Code na mão. Para que serve? Para você pegar o teu celular se tiver aqui, ou depois lá do teu lugar, você apontar, você vai cair num grupo de WhatsApp. E lá a gente vai te explicar como funciona a nossa igreja. Porque não basta fazer a oração com o pastor e viver a mesma vida lá fora. Você precisa de amigos novos. Estou dizendo que é para você se desfazer de todos os seus amigos? Todos não, mas tem alguns que você sabe que você tem que se afastar. Talvez ele até te trouxe para a igreja. Você precisa conhecer gente nova. E você vai cair nesse grupo. A gente vai te explicar maneiras de conhecer mais a Deus e maneiras de conhecer gente nova através das nossas células e discipulado. Lá a gente explica o que é isso, tá? A gente não está te chamando para catequese, não é isso não. A gente está te chamando para conhecer Jesus, para andar com Jesus. Porque não basta fazer essa oração só. Entendido? Vocês entenderam? É mudança de vida, é todo dia. É todo dia. Tá bem? Fecha o seu olho. Você que já é crente, estende a mão para cá. Ora por esse povo. E você que entregou a vida para Jesus e ergueu as suas mãos, repete assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo porque eu peco e gosto do pecado. Eu quero uma vida nova. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados e ressuscitou para me trazer vida nova aqui na terra e no céu. Escreve o meu nome no livro da vida e entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nos teus filhos agora. Receba o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Espírito Santo habita nos seus filhos. Eles se arrependem dos seus pecados. Eles querem uma vida nova. E eu quero pedir em nome de Jesus, como em Pentecostes, desce neste lugar, Deus, e entra nos seus filhos e torna eles novas criaturas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto. Festa no céu, gente nova conhecendo a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Se você veio aqui na frente, aponta teu celular para esse QR Code. Nós vamos adorar a Deus com uma música alegre. Pode já pular para alegre, para a gente encerrar o culto bem rapidinho. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixa de participar da nossa igreja. Amém? Quantos foram abençoados aqui hoje? Deixa eu ver.